Apocalipse capítulo 10. Boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes, Deus abençoe nossos irmãos através da internet. Nós vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse capítulo 10, vamos ler aqui um pouquinho, até o 3 e depois o 7, tá bom? Todos têm aí? Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes, o 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Pai querido, estamos diante da tua palavra, Senhor. Mais uma vez queremos pedir a graça do Senhor, o auxílio do Senhor, que tu venhas de encontro com as nossas necessidades espirituais, Pai. Que o Senhor possa suprir a necessidade de cada irmão, de cada irmã, Pai, pois o natural já tem sido suprido, Pai. O que nós precisamos nesta noite é do espiritual, Pai. A coisa mais importante para as nossas vidas é a tua palavra, porque ela é espírito e vida, Pai. Abençoa meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão através da internet, que possamos tirar todo o proveito deste tempo sagrado, Pai, que é separado e dedicado para ouvirmos a sua voz, que o homem saia de cena, Pai, pois o homem não tem nada para oferecer, que o dom do Senhor se mova através do homem, através da sua igreja, dando, ó Pai, unção para aquele que fala e inspiração para aquele que ouve, Pai. Que haja uma conexão espiritual entre nós e o Senhor aqui nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta à casa do Senhor, para meditarmos na palavra, para falarmos da palavra, e para recebermos vida da palavra. Só recebe o espírito de vida quem ouve a palavra de Deus, porque a palavra e o espírito são um e a mesma coisa. As pessoas não podem separar o Espírito Santo da palavra, porque o Espírito é Deus, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. São João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus era o verbo, a palavra. Então você não separa um do outro, porque a palavra é Espírito e vida. Então a palavra é Deus, é a vida de Deus para nós. Quando ouvimos a palavra, recebemos a vida de Deus em nosso coração. Se ouvirmos uma interpretação humana, uma palavra interpretada pelo homem, nunca receberemos o Espírito de Deus. Se eu pregar aqui a minha própria palavra, a minha própria interpretação, vocês vão receber do meu Espírito. Mas nós não estamos aqui para receber do Espírito um do outro. Nós estamos aqui para receber do Espírito de Deus. E para recebermos o Espírito de Deus, precisamos pregar a palavra de Deus. Amém? Só assim receberemos a vida, Zoe,
a vida do próprio Deus. Hoje, nós não poderíamos deixar de falar da nuvem, né? Não poderíamos deixar de ler essa escritura e nem de falar deste grande acontecimento, né? Um grande acontecimento que muitos não vão ver. Eu digo, a maioria dos seres humanos nunca vai reconhecer este acontecimento, porque não é para todos, este acontecimento não é para todos. Eu coloquei o quadro aqui perto, porque às vezes nós falamos desta nuvem, e para os irmãos da internet, eles não estão vendo nuvem nenhuma, né? Só nós que vemos. Então fica mais fácil para a gente explicar alguma coisinha sobre este quadro, né? Sobre esta nuvem, sobre este acontecimento. E lemos essa escritura porque essa é a nossa escritura. Apocalipse 10, somos nós. Apocalipse 10 é esposo e esposa. É a palavra e a igreja. Apocalipse 10 é a cabeça e o corpo, né? Jesus tem onde hoje reclinar sua cabeça, porque Jesus tem uma esposa. A palavra revelada encontrou aonde reclinar sua cabeça. Então nós vivemos através disso. Então, ontem completou 62 anos da vinda de Cristo nesta nuvem misteriosa, né? Que poucos veem ou conseguem ver o seu importante significado, né? Poucas pessoas conseguem ver. Sua vinda nesta nuvem não é para todos. Sua vinda nesta nuvem não é para todos. Para uns, é simplesmente um sinal de Deus. Para muitos, né? Para muitos, para a maioria do povo da mensagem, principalmente. Não vamos nem colocar a ciência que tirou a foto, né? Mas para o povo da mensagem, é simplesmente um sinal. Para alguns, é uma aparição sem muita relevância. Muitos falam, é uma aparição de anjos, sem muita relevância, né? Uma simples vindicação que Deus deu para o profeta pregar os 7 selos. Para muitos é isto. Para uns que têm menos pouco QI espiritual, os que deveriam, né, os velhos combatentes que deveriam saber o que é esta nuvem, poder falar para o povo que é esta nuvem, eles escarnecem e diz que nós casamos com uma nuvem. Mas eu estava pensando agora nisto, né? Não foi nós que casamos com a nuvem, foi Jesus que casou com essa nuvem, porque a nuvem é a esposa de Cristo. A nuvem é 7 eras da igreja. A nuvem é o corpo que recebeu a cabeça, porque a cabeça é Cristo, né? Mas esses 7 mensageiros representam 7 eras da esposa de Cristo. Então Cristo veio para este corpo porque o corpo estava completo. Não foi nós que casamos com a nuvem, foi o Filho do homem que casou com a nuvem, né? Então eles escarnecem. Mas aqui está a esposa perfeita, completa, com braços, pés, mãos, língua, olhos. Só faltava a mente, o cabeça, né? Para poder acontecer o casamento, porque é justamente o que é o casamento, é quando a esposa toma a mente do marido, ela se subjuga, né? Cede todos os seus desejos para a mente do marido. Isto é casamento, né? Uma mulher que se submete aos desejos e à liderança da mente do marido. Uma mulher que não obedece, não reverencia o marido, ela não está casada com ele, ela somente vive com ele, cria filhos com ele. Mas se ela não o reverencia, não tem ele como cabeça, seu líder, seu provedor, seu governante, ela nunca casou com ele. Assim é estas igrejas que não pode ter um cabeça, a palavra. Assim como as igrejas estão descabeçadas, muitas mulheres não têm o domínio do marido, porque elas são autossuficientes e elas não precisam do homem, elas são autossuficientes. Não é assim com a noiva de Cristo que somos nós. Estamos aqui dependendo do nosso esposo, da palavra, de Deus, de Cristo.
Estamos aqui cedendo toda a nossa alma, o nosso coração, os nossos desejos são para a palavra, o nosso marido. Amém? Então, para a esposa de Cristo, o qual nós queremos fazer parte, isto aqui não é algo simples, não é algo comum, não é simplesmente um sinal, não é simplesmente uma aparição. É algo para nós sem precedentes. Isto aqui para nós. Algo extraordinário de suma importância. A coisa mais importante entre os céus e a terra para a esposa de Cristo é esta profecia que se cumpriu no Monte Pôr do Sol, quando Cristo desceu vestido de uma nuvem. Para casamento, ele veio para receber sua igreja. É isso que o irmão Branham diz. A primeira vez, ele veio para morrer para ela. Certo? A segunda vez, ele já veio para recebê-la no Monte Pôr do Sol. Quem desceu ali foi o esposo. Como diz a festa das trombetas. Quem desceu ali foi Cristo, a palavra revelada, feita carne, para receber ela em casamento. Para se tornar um com ela. Isto é o casamento. Não fique pensando que Deus vai casar com você lá no céu, não. O casamento é feito aqui, pelo Filho do Homem. Mensagem 236, aprovando sua palavra. O casamento aconteceu quando Jesus Cristo mesmo desceu aqui em carne humana. Isto é o profeta que diz. O casamento aconteceu quando Jesus Cristo mesmo veio em carne humana e fez sua palavra tão real para nós que nós unimos com Ele, nós casamos com Ele. Nós não temos outra paixão a não ser esta palavra que foi revelada para nós. Amém? Então, este é o maior acontecimento na vida do eleito da esposa de Cristo. É a maior coisa que aconteceu. É o segundo maior sinal e acontecimento no plano de Deus e no plano dos homens. O retorno de Jesus Cristo à terra em forma física. Viu? Não é simplesmente uma aparição. Jesus veio de forma física. Sua noiva para a sua noiva, em forma humana, física, né? Então, meu irmão, eu vivo por isso. Eu vivo por isso. Eu vim disto. Tá certo? Eu estive nisso. Eu não só creio nisso, eu não só vivo por isso, mas eu vim disto, desta palavra. Eu vim deste selo, deste sétimo selo, porque é Cristo. Eu vim de Cristo. Eu estava com isto, Cristo, antes da fundação do mundo. Eu estive nisso lá na eternidade, porque não é de hoje que Cristo tem esta noiva. Esta noiva estava com Ele antes da fundação do mundo. Esta noiva somos cada um de nós que fazemos parte desta palavra. Amém? Então eu creio nisso, eu estou nisso, eu estive nisso, eu morrerei nisso, eu ressuscitarei nisso. Amém? Eu não sei se vocês vão entender tudo que a gente vai falar, né? Ou o que estou para dizer, né? Mas Atos 17, se os irmãos lerem isso, lerem em Atos 17, porque a palavra diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Os irmãos podem compreender o que é isto? Se os irmãos puderem crer, vocês vão ver, tá certo? Que estamos nisso aqui. Não só, como diz o ditado, né? Eu estou nisso até o pescoço. Não, nós fomos imersos completamente, todinho o corpo nisso. Tá certo? Nós não estamos nisso até o pescoço, não. Nós fomos imergidos nisso. Neste exato momento, se você tiver uma mente espiritual hoje, neste exato momento, nós estamos dentro disso. Em uma outra dimensão que nós não podemos ainda compreender nem captar.
Mas se você está vendo isso acontecer, se você está crendo neste acontecimento, você faz parte deste acontecimento, você está neste acontecimento, neste exato momento. Porque você faz parte deste corpo palavra. Amém? É isso que nós vamos falar um pouquinho, se Deus permitir. O corpo palavra do Filho do Homem. Então nós estamos batizados nisso, porque batismo é imersão. Se você pôr só até o pescoço, você não foi batizado. Você tem que ser imerso completamente. Então nós não estamos até o pescoço nisso, nós estamos imergidos nisso. Nós fomos batizados como aqueles do Antigo Testamento, com Moisés, A Bíblia diz que eles foram batizados no mar e batizados na nuvem. Não é isso que diz a Bíblia? Nós fomos batizados nas águas em Atos 2:38, mas fomos batizados na nuvem em Apocalipse 10. Em Apocalipse 10, nós fomos imergidos pelo Espírito Santo desta palavra. É isto o que é ser batizado por Apocalipse 10. É você receber o Espírito Santo da palavra revelada. É quando você é imergido, batizado na nuvem. Nós fomos batizados nas águas, como eles foram batizados no mar. Eles foram batizados na nuvem. E também nós fomos batizados nesta nuvem, através de um Espírito formando um corpo. Está certo? É isso o que aconteceu para ser formado esta nuvem, Somos batizados aqui, formando este corpo, porque o que você está vendo aqui em volta de Cristo é o corpo espiritual da igreja. O que você está vendo aqui é a noiva de Cristo, Você não está vendo só a cabeça agora você está vendo a cabeça e o corpo, porque Ele é a cabeça, o corpo é a igreja, e aqui está toda a igreja fazendo aqui a glória e o seu poder. Jesus Cristo veio com poder e grande glória. O que é a glória de Deus? É sua palavra, e a sua palavra está aqui, enviada às 7 eras da igreja. Cada mensageiro é um corpo palavra enviado para a sua era. Amém? E nós estamos representados no corpo palavra do 7º anjo, no 7º selo. Nós fazemos parte, nós não só cremos nisso, mas nesse exato momento, nós fomos batizados no corpo de Cristo. Nós estamos aqui, batizados, num corpo espiritual. Nós estamos aqui, tá certo? Como a Bíblia diz, nele existimos, nele nos movemos. Nós estamos em lugares celestiais. O nosso corpo está nessa atmosfera terrena caída, mas o nosso espírito está em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Olha, isto aqui é o lugar celestial em Cristo Jesus. Um lugar onde se tem corpos celestiais. Amém? Se você tem um corpo celestial, você está nesta nuvem, você vive nesta nuvem, você faz parte desta nuvem, porque esta nuvem é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Esta noiva já estava com Ele antes mesmo do mundo existir. Estes corpos teofânicos já estavam na mente de Deus como um pensamento. Depois, sendo o atributo do pensamento de Deus, foi expressado para ser um filho à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que é um filho à imagem e semelhança de Deus ali no Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Todos nós fomos criados em uma forma teofânica, um anjo de luz, como um destes anjos que está aqui. Cada um de nós fomos criados desta maneira. Fomos criados à palavra, a um corpo. Antes de virmos à carne, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? Então, 62 anos que Cristo veio fisicamente. 1963, 28 de fevereiro. Jesus Cristo veio fisicamente nesta nuvem pela segunda vez. Pela segunda vez. Este é o maior acontecimento que o ser humano esperava. E são poucos
os que vão poder ver ou os que estão vendo, né? Agora, os irmãos observem que a primeira vinda de Jesus Cristo, quando ele veio, ele pregava para os apóstolos e, ao falar ali do templo de Salomão, ele disse: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada, certo? Ele dizia: virá um tempo em que esta cidade se queimará, pegará fogo, ficará desolada. Jesus Cristo revelando para os seus discípulos ali os segredos antes de Jerusalém ser queimada e destruída. Ali estava o juiz Jesus, nós já falamos sobre isso, mas vamos passar um pouquinho. Ali estava Jesus, o juiz de toda a terra, revelando para os apóstolos os mistérios, que Jerusalém, a Sodoma de Jerusalém, seria queimada e derrubada. Assim como o juiz de toda a terra esteve com Abraão, e não escondeu nada de Abraão, o juiz de toda a terra, Jesus, esteve com os apóstolos, ele não escondeu nada dos apóstolos. Agora veja, depois da segunda vinda, no ano 70, Jerusalém sofreu o seu juízo. Tito, o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, depois da primeira vinda de Cristo, Jerusalém foi queimada e desolada e destruída. Ali estava o juízo, né? Agora, Deus é perfeito nos seus números, né? Nós devemos considerar a importância que Deus faz ao trabalhar com a sua matemática, porque se nós observarmos, para 70 anos da segunda vinda, só falta 8 anos. Os irmãos já pensaram nisso? 70 anos depois de Cristo, a primeira vinda, o general Tito trouxe destruição e juízo sobre Jerusalém. Ela foi queimada e destruída, e não ficou pedra sobre pedra. Então, nós estamos aqui vendo se cumprir mais um ano, 62 anos, para 70 falta 8. Os irmãos já pensou, se Deus for cumprir da mesma forma que ele tratou com os judeus, quando ele destruiu a Jerusalém dos judeus, você já pensou se ele for destruir a Jerusalém dos gentios agora? Porque ele já veio, o juiz de toda a terra com a peruca branca já desceu, já revelou para o eleito Abraão do dia, todos os mistérios da palavra de Deus. Só está faltando agora Sodoma, a Laodiceia ser queimada, né? E o profeta diz que se Deus não queimar Laodiceia, esta moderna Sodoma que temos, com fogo e enxofre, ele vai ter que levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa para aquele povo. Então veja, 62 anos, daqui mais 8 anos completa 70 anos, foi justamente onde caiu o juízo sobre Jerusalém. Então, meu irmão, voltando aqui para o nosso assunto sobre o corpo, palavra do Filho do Homem, porque nós não temos outro assunto para falar a não ser este assunto, tá certo? É a coisa mais importante para as nossas vidas. E o profeta, ele menciona sobre este acontecimento aqui na mensagem com a atração sobre a montanha, mas voltando um pouquinho lá no princípio, só para nós fazermos uma base, né, para o que vamos falar aqui, talvez não dê tempo da gente falar tudo e nem de ler, né, mas nós vamos falando devagarzinho aqui, porque houve um tempo em que Deus estava sozinho, e como um Espírito eterno não era visto, né, os céus dos céus, diz a palavra, que não o podiam conter, ele preenchia todo o universo, todo o espaço, né? Deus, o Espírito, era, diz o profeta, a fonte de todo amor, pureza, graça, e sabe onde ele estava representado, diz o profeta? Deus estava representado naquele Espírito eterno, sendo a fonte de toda pureza, de todo amor, de toda perfeição. Ele estava representado nas 7 cores do arco-íris, lá na eternidade.
Deus estava representado nestas 7 cores do arco-íris, diz o profeta. Toda a perfeição e amor e bondade estava nessas 7 cores do arco-íris. Nós vamos acompanhar essas 7 cores para os irmãos verem. Então, dessa plenitude de espírito que era estas 7 cores do arco-íris, o profeta diz: saiu o Logos, que é a palavra, o Filho de Deus, um corpo palavra, uma coluna de fogo, ou seja, um corpo teofânico, saiu das fontes deste grande amor perfeito, destas 7 cores do arco-íris. Você veja que Deus era formado por estas 7 cores, representando as virtudes de Deus. O Espírito Santo de Deus eterno estava nestas 7 cores do arco-íris. Isso aí era a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Estava todo o atributo de Deus dentro deste Espírito eterno. Tudo que Deus era e estava nestas 7 cores do arco-íris. A perfeição de Deus, diz o profeta. E veja que quando saiu o Logos, que é o corpo palavra, este halo de luz, toda esta perfeição, amor, graça, toda a plenitude do atributo do que era Deus, veio para dentro desta teofania, chamada Filho de Deus, o Logos, a parte visível do ser eterno. Foi isto o que Deus fez para vir e se revelar, vir se revelando ao homem, do Espírito eterno, da perfeição das cores do arco-íris, dos grandes atributos de Deus. Ele veio para dentro de um corpo palavra chamado teofania. Amém? Agora, vamos voltar um pouquinho, porque se eu e vocês somos filhos de Deus, nós éramos um atributo do pensamento de Deus. É isso que o profeta ensina. Ou seja, antes de Deus vir a um corpo teofânico, chamado Logos, chamado Filho de Deus, uma teofania, nós estávamos na mente de Deus, nos pensamentos de Deus, como um atributo de Deus. Acompanhe esse raciocínio. Certo? Nós estávamos ali na mente de Deus, nós fazíamos parte, irmãos, dos atributos de Deus. Nós éramos os pensamentos, os atributos do pensamento de Deus. Quando este atributo, a plenitude do atributo de Deus, da divindade, da deidade, veio para dentro deste corpo teofânico chamado, aqui, chamado Logos, esta coluna de fogo. Quando Deus veio com a sua plenitude, nós viemos junto com Ele, para dentro deste corpo palavra, o corpo palavra de Deus, o verbo, tá certo? No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, o Espírito, e nós éramos um atributo do pensamento deste Espírito. Quando este Espírito foi derramado dentro do corpo palavra, chamado Filho de Deus, nós estávamos ali dentro com Ele. Amém? Nós estávamos dentro deste corpo palavra chamado teofania. Olha, só adiantar um pouquinho aqui para os irmãos. Quando Deus fez o homem, Adão, Ele fez o Adão um corpo teofânico. E Eva estava naquela teofania. Eva estava dentro daquela teofania. Adão era masculino e feminino. Quando Deus estava lá na eternidade como Espírito, e nós éramos o atributo do pensamento de Deus, ali nós estávamos como sua esposa. Está certo? Este Deus foi derramado dentro deste corpo teofânico. Nós viemos junto com Ele para dentro do corpo palavra de Deus, a teofania.
Nós estávamos ali. Vamos mais um pouquinho. Então, dentro deste corpo de fogo, né, vamos chamar assim, dentro deste corpo teofânico de fogo, foi derramado a plenitude dos atributos de Deus. Toda a plenitude de Deus foi para dentro deste Logos. E nós estávamos ali. Nós fazíamos parte, meus irmãos, de Deus, como Eva, o espírito feminino, fazia parte da teofania de Adão. Eram um. O profeta diz: Deus sem os seus filhos, ele é incompleto. Adão sem Eva, ele era incompleto, porque o espírito de Eva saiu dele. Eva estava dentro da teofania de Adão. E nós estávamos dentro da teofania de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Nós éramos, na teofania de Cristo, a plenitude, junto com a plenitude de Deus, nós éramos um atributo do pensamento de Deus. O profeta diz: sabe por que você não sabe nada disto? Por causa da queda. Nós viemos sem a nossa teofania. Nós viemos sem o nosso corpo palavra, porque assim como Cristo tem um corpo palavra, cada eleito que estava dentro do corpo palavra de Cristo é um corpo palavra também, tá certo? Filho de peixinho, peixinho é. Filho de teofania, teofania é, tá certo? Filho de Deus, Deusinho é, um Deus amador, tá certo? Então, vai raciocinando aí. E nós, cada eleito de Deus, estávamos com ele naquele atributo, em seus pensamentos. Ou seja, fazíamos parte dele. Sabe por quê? Os seus pensamentos são os seus atributos. E os seus pensamentos fazem parte de você. Você é o que é os seus pensamentos. Tá certo? Então, Deus era o que era ele em seus pensamentos. Aquelas 7 cores de arco-íris que formava o Espírito Eterno, fazia parte de Deus. E nós vamos acompanhar aqui o que representa cada cor. Os irmãos vão chegar numa conclusão que era Deus e sua esposa ali no princípio, e é Deus e sua esposa aqui no fim. Olha, Deus de Espírito veio ao Logos, um corpo palavra, o verbo, no princípio era a luz, o verbo, e o verbo estava com Deus. Deus, um atributo do seu pensamento. Então, e o verbo é o atributo de seu pensamento, era Deus. E do Espírito, do pensamento a um atributo. Do atributo a palavra. E o verbo, a palavra, se fez carne na teofania, um corpo palavra. Olha, veja o que aconteceu com Deus para ele chegar à carne. É a mesma coisa que aconteceu com cada um de nós. Do pensamento de Deus, ele veio a um corpo palavra, Deus agora, tá certo? Uma teofania. Nós, do pensamento de Deus, viemos a uma teofania, um corpo palavra, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, porque eu vim de um espírito a um corpo palavra. Então nós estávamos em Deus como um espírito, e quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós viemos do espírito que estávamos dentro de Deus a um corpo palavra. Amém? Olha, irmão, Deus podia ter criado todos nós ali no Jardim do Éden. Veja por quê. Porque Deus sempre trabalha com um. Presta atenção, Deus nunca usou 2, sempre um. Até na criação. Deus poderia ter colocado no Jardim do Éden toda a sua família. Todos os seus atributos, todos os seus pensamentos e os seus atributos que estavam nele, ele poderia ter criado no Jardim do Éden. Mas ele não fez. Ele fez um Adão. Um Adão iria trazer à existência os atributos do pensamento de Deus pela palavra falada. Adão foi feito, o profeta diz primeiro, uma teofania. Nessa teofania, Adão conhecia todas as coisas. Você vê,
Adão, ele colocou nome em todos os peixes, colocou nome em todos os animais, em todas as árvores. Pensa bem para você ver a mente de Adão. Naquela teofania, Adão não usava só 10% do cérebro, porque a ciência diz que nós usamos só 10% do nosso cérebro. Mas naquela teofania nós não precisamos aprender, nós sabemos todas as coisas. E Adão naquela teofania era um Deus menor, sabendo todas as coisas. A queda fez nós perdermos a nossa teofania. O profeta diz, Cristo veio do Espírito a uma teofania, um corpo-palavra. Do corpo-palavra, Cristo veio em carne. Nós viemos do atributo do pensamento de Deus, no Espírito, à carne. Nós passamos pela teofania, o nosso corpo teofânico. Por isso nós pecamos. O profeta diz, fomos colocados aqui do pensamento do Espírito a um corpo de carne, para passarmos tentações e sofrermos o pecado. Jesus não passou pela sua teofania, Jesus veio com a sua teofania. O profeta diz, por isso Jesus sabia todas as coisas. E sabe o que mais? Por isso Jesus conhecia o pensamento e intenção do coração dos homens. Porque é isto que a palavra é, a palavra de Deus. O corpo teofânico é vivo e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Essa teofania, ela é apta para conhecer os pensamentos e intenções do coração. O Logos, pode perceber que, enquanto o Mombrana não recebia a unção daquela luz, ele não falava nada. Mas quando aquela unção, aquela teofania de Cristo vinha sobre ele, ele conhecia cada pensamento. Ali era uma pequena amostra do que é um corpo teofânico, tá certo? Porque o profeta diz que aquele corpo, ele é superior. Aquele corpo teofânico, ele é eterno. Aquela teofania é eterna. Por isso, quando ela vier nos buscar, o nosso corpo carnal será glorificado. Amém? E quando o irmão Branham recebia a unção daquela teofania de Deus, aquela coluna de fogo, ele conhecia todos os pensamentos, porque era o verbo, a palavra, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós tínhamos um corpo, palavra de Deus, nós tínhamos um corpo superior a este, milhões de vezes superior a este. Quando você entrar lá, você vai ver o chiqueiro que você vivia. Quando você entrar naquele corpo, você vai ver a imundícia que era este corpo. O profeta entrou um pouquinho só, ele falou, tem que voltar para aquela carcaça podre lá? Senhor, tem que voltar? O profeta experimentou um pouquinho da sua teofania, tá certo? Então, meus irmãos, vamos um pouquinho mais aqui com calma, tá bom? Tudo o que João viu, presta atenção, tudo o que João viu. Então, Deus de Espírito veio ao Logos, um corpo, palavra, o verbo, tá certo? E o verbo, o atributo de Deus, um pensamento. Agora, tudo o que João viu lá em visão, em símbolos, se cumpriu em realidade em 7 eras. Presta atenção, tudo que João viu na ilha de Patmos, todo o Apocalipse mostrado para João, se cumpriu em 7 eras, 2000 anos de eras gentias. Foi a realidade. Só que só foi revelado o que aconteceu em cada era, que se cumpriu a realidade do que João viu, agora na voz do 7º anjo. Quando ele tocou a sua trombeta, se cumpriu todo o segredo de Deus. O profeta começou com 70 semanas de Daniel, trouxe as 7 eras, e as 7 eras da igreja, foi coroada com o Apocalipse revelado, a pedra de coroa, tá certo? 7 eras da igreja que o profeta pregou e uniu com uma história. Deus veio mostrando para ele cada mensageiro, cada corpo, palavra que está nesta nuvem.
Porque o que você tem aqui nesta nuvem é 7 anjos, 7 estrelas, 7 corpos teofânicos, 7 eras de igreja, 7 castiçais, 7 Espíritos de Deus. Vamos prestar atenção nisso. 7 Espíritos de Deus, está aqui. Aonde estava esses 7 Espíritos de Deus? Lá no arco-íris, formando a característica do Espírito Eterno. Os irmãos estão acompanhando? Esses 7 Espíritos de Deus formavam aquele arco-íris, lá na eternidade. A Bíblia diz, nós vamos ler aqui, 7 Espíritos de Deus, 7 cores do arco-íris, 7 virtudes de Deus, está representado em 7 estrelas, 7 corpos celestiais e 7 teofanias. Preste bastante atenção para os irmãos captar. Deus era formado por 7 espíritos, 7 teofanias, lá na eternidade. Não é? Isso aqui não veio a ser isto aqui agora. Você sabe por quê, irmão? Se cada teofania aqui é um corpo celestial, é um corpo eterno. Tá certo? A nossa teofania, ela é eterna. Nos céus. Né? Nos céus, a nossa teofania, ela é eterna. Quando ela voltar a morar neste corpo, na ressurreição, este corpo será glorificado, ele será eterno. Amém? Quando Adão foi colocado no jardim do Éden, ele tinha sua teofania. Adão era eterno naquela carne. Adão não iria morrer. Adão não iria morrer, mas era um homem de barro, de carne. Mas ele era eterno, ele não foi feito para morrer. Ele morreu depois que ele perdeu sua teofania. Porque, irmãos, é isto que aconteceu. O que nós perdemos? O que nós perdemos? A vida eterna. E o que é a vida eterna? É a nossa teofania, o corpo palavra eterno de Deus, que nós temos no céu. Da onde nós caímos? Da palavra. E o que era a palavra? Nosso corpo teofânico. Os irmãos estão captando? Foi da nossa teofania que nós caímos. Na eternidade. Nós éramos eternos, corpos teofânicos. Quando nós caímos, através de Adão, nós perdemos a eternidade. O nosso corpo palavra, que é eterno nos céus, a nossa morada eterna nos céus. Quando Adão pecou, ele perdeu a sua teofania, virou um homem corrupto. Quando a teofania foi tirada do corpo de Adão, a carne passou a apodrecer, a carne passou a adoecer, o homem passou a morrer, porque ele perdeu a vida eterna, ele perdeu o corpo palavra, tá certo? Mas este corpo palavra continua lá, porque é eterno nos céus. Da onde Adão caiu? Do corpo palavra. Da onde nós caímos? Do nosso corpo palavra. Quem está te influenciando aqui? O seu corpo palavra. Olha, vamos continuar aqui um pouquinho. Então, irmãos, tudo que João viu ali na ilha de Patmos, era o que Deus tinha no céu. Tudo que João viu se cumpriu em 7 eras, e foi revelado na voz do 7º anjo. Olha, acompanha comigo isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 1. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Quem é o trono de Deus? Cristo. Certo? Cristo tem um trono de mediação. Jesus é o trono de mediação, trono de misericórdia. Mas ele diz para o 7º anjo: aquele que vencer na era de Laodiceia se assentará comigo no meu trono.
Então, este trono aqui é de Deus. Aquele trono ali é de Cristo. Tá certo? Porque Deus tinha um trono de misericórdia. Quando acabou a misericórdia, ele veio para o seu próprio trono, o trono da revelação. Brana, vai acompanhando isso aqui. Então veja, o que há de vir, e dos 7 espíritos, que estão diante do trono de Deus, porque Deus tinha um trono de misericórdia, Deus tem um trono de revelação, tá certo? Esses 7 espíritos estavam com Deus na eternidade. As 7 cores do arco-íris formava Deus. Olha, depois nós vamos ler na mensagem, tá bom? Vamos continuar aqui. Eis que vem com as nuvens do céu, todo olho verá. Mais um pouquinho aqui, adiante, 12. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, João, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarda, Filadélfia e Laodiceia. Conserva isso na sua mente. Os espíritos, os 7 espíritos de Deus. Lutero era o espírito de Deus. Wesley era o espírito de Deus. Paulo era o espírito de Deus. Como? Em um corpo, palavra, lá na eternidade. Estes mensageiros faziam parte de Deus. Eles representam 7 eras da igreja. Nós estamos aqui não só representados, nós fazemos parte deste corpo palavra. Nós estamos dentro deste corpo palavra. Isto aqui não é uma nuvenzinha, como muitos querem dizer. Isto aqui é o corpo palavra do Filho do Homem. Os irmãos estão captando? Vocês podem ver os seus olhos, diz o profeta, ao nascer do sol. Vocês podem ver os seus olhos, o seu nariz, a sua boca. Mas você pode ver os seus pés, Lutero, as suas coxas, Wesley, os seus lábios, os pentecostais, os seus olhos, o profeta. Você não tem mais só agora a cabeça, você tem o corpo de Cristo. É a noiva, mas é o corpo de Cristo. Antes de ser o corpo de Cristo, isto aqui era o corpo de Deus lá na eternidade. Amém? Porque se isto aqui é teofania, corpos teofânicos, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é eterna. Como teofania, nós somos eternos. Amém? Nós nunca começamos, nós sempre fomos um atributo do pensamento de Deus. Mais um pouquinho aqui, virei-me, e as 7 eras da igreja, né? Filadélfia e Laodiceia. 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virei e vi 7 castiçais de ouro. 7 eras da igreja. 7 estrelas, 7 Espíritos de Deus. Então aqui você tem, cada mensageiro é uma era. Cada era é um castiçal. Olha o que João viu lá em visão. Se cumpriu nas 7 eras. E agora o 7º anjo revelando para nós isto. Veja. Virei-me para ver, vi 7 castiçais de ouro. Olha. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Amém? 7 eras da igreja, 7 castiçais de ouro, certo? É no meio um semelhante ao Filho do Homem. Amém? Cristo e seu corpo palavra. Se você tem uma teofania, você está aqui. Não é que você faz parte, não. Neste exato momento você está aqui, nesta nuvem. Porque você nunca começou. Você estava naquele 7 espíritos do arco-íris. Você foi trazido a uma teofania como esta. Você é eterno nos céus. Amém? Mais um pouquinho? Olha, e no meio dos 7 castiçais de ouro,
No meio das 7 eras da igreja, o profeta pregou e disse que ele, Jesus, anda no meio da sua igreja, tá certo? Ele anda tomando conta da sua igreja, e no meio das 7 eras da igreja, os 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, e os seus pés, vestidos até os pés com um vestido comprido, cingido pelos peitos com uma cinta de ouro, presta atenção agora, e na sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã. Amém? Quem eram os cabelos da cabeça de Cristo? 7 teofanias, 7 mensageiros, 7 eras da igreja, formavam a glória de Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Porque a mulher é a glória do marido. Amém? E aqui está a glória de Cristo. E o que é a glória de Cristo? Sua palavra. E o que você tem aqui? 7 corpos teofânicos. 7 corpos palavra, que se cumpriu em cada era. Tá certo? Então aqui, Cristo e o seu corpo palavra. Paulo fazia parte do corpo. Irineu, Columba, Lutero, eram os pés do corpo palavra. Wesley era as coxas do corpo palavra. E sua cabeça e cabelos, veja, João viu isto lá, mas nós estamos vendo aqui. Amém? João viu que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Amém? E os seus pés como latão reluzente. Mantenha na sua mente, não vai dar tempo de nós continuarmos, o corpo palavra. Você faz parte do corpo palavra. Mas quem é o corpo palavra do Filho do Homem? É Paulo, é Irineu, é Columba, é Lutero, é Wesley, é Branham. Você faz parte de um desses mensageiros. Você está incluído em uma destas teofanias. Porque a teofania do irmão Branham voou para ele. Amém? Eu creio que nós não vamos conseguir falar tudo hoje, né? Mas olha aqui. Lá estava aquele círculo subindo da terra, com a atração sobre a montanha. Lá estava aquele círculo subindo da terra, na forma de um nevoeiro. Quando isto aconteceu, isto foi diretamente para a montanha. Começou a se formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 30 milhas, 48 quilômetros de altura, e 5 milhas, 40 quilômetros de lado a lado. Exatamente como uma pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei, porque aqui, aqui está a terra, né? A foto foi tirada assim, certo? E outro dia eu virei a foto para a direita, tombou a foto, tombou a foto. E ali, Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, 7 castiçais, e um no meio, semelhante ao Filho do Homem. Ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca de juiz, formada por corpos teofânicos, corpos de sua palavra, tá certo? Cada corpo teofânico aqui, irmãos, não está à parte de Deus, faz parte de Deus. Vieram, que o profeta diz, da onde os anjos vieram, da eternidade. Porque são teofanias, corpos teofânicos eternos. Porque são corpos palavra, tá certo? Nós também éramos o verbo ali no princípio com Deus, certo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós, o verbo, passamos do nosso corpo teofânico, e de espírito nós viemos à carne, por isso caímos. Quer dizer, nós perdemos a eternidade, perdemos nosso corpo celestial que é eterno. Veja, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o último, ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Lá de pé confirmou a mensagem desta hora. Isto,
mais um pouquinho para nós encerrarmos desses parágrafos, tá bom? Olha, tudo. Vocês se recordam, 146, que ele teve que ir e interpretar aquilo, indo em direção ao pôr do sol. Isso aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, é o tempo do pôr do sol, é a mensagem do pôr do sol, através do ocaso da história. Veja, tudo aquilo, agora presta atenção, aquilo, isto aqui, nunca morrerá. Está constantemente se desvendando, viu? É infinitamente revelado para a sua igreja. Cada dia, quem pertence a isto, receberá mais revelação. Para esses que pertencem a isto, será desvendado mais e mais. Olha, está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente no Monte Pôr do Sol, na luz, a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Cristo são a branca. Quantos viram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1, veja, a suprema deidade, suprema autoridade. Não outra voz, não outro Deus, veja, a divindade. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, do qual eu e vocês fazemos parte, porque a divindade é a natureza, a divindade é a alma de Deus, é onde nós estávamos, cada um de nós, que éramos um pensamento, um atributo do pensamento de Deus, fazíamos parte da plenitude do atributo de Deus, que foi derramada dentro do corpo palavra, o verbo. Olha, presta atenção, os anjos eram sua peruca, amém? A glória dele era esta peruca. Quem é esta peruca? Sua igreja, sua esposa. Ele está coroado. A glória do marido é sua mulher. A glória de Cristo é sua esposa. E quem é sua esposa? O corpo, palavra do Filho do homem. Amém? Olha, o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo este tumulto. Sabe do que se trata todo o tumulto que aconteceu aqui? É disso que se trata todo este tumulto. Ó, observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida. Quando Deus cumpre sua palavra, causa um tumulto na igreja, uma guerra espiritual. A igreja, diz o profeta, está quietinha, sossegada. Quando um selo é aberto, uma trombeta é tocada, um alarido de guerra. Certo? Sabe o que é alarido de guerra? É muitas vozes de guerra. É um irmão guerreando com o outro. É um tumulto de guerra. Ó, observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido, Apocalipse 10, do 1, a última mensagem, a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, ó, nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Cumpre exatamente agora. Amém? Olha, a ciência, tuxo inteiro, andam escrevendo artigos, colocando nos jornais. Lá no Monte Lemon, as grandes câmeras não viram aquilo. Se levantando de onde nós estávamos, flutuando no ar, mostrando que o tempo está terminado. Ô, irmão, sabe por que o irmão Branham foi levado para dentro daquela nuvem? Porque a sua teofania o pegou. Tá certo? E quando a sua teofania o pegou, ele não tinha dificuldade em ficar onde não tem ar, tá certo? Ele deixou de ser terreno para ser um anjo, lá naquela nuvem. Olha, dá para ir só mais um pouquinho, veja, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está
terminado. O tempo do Espírito intercessor, do Cristo Redentor. Dá para ir só mais um pouquinho, veja, diretamente. Olha, os observatórios de Tucson continuam indagando, né? Os observatórios de Tucson continuam indagando. Os observatórios do Brasil continuam indagando. Os observatórios da primeira e segunda etapa continuam indagando. É um mistério para eles, né? O cientista da mensagem não compreende isso, é um mistério para eles. Pesquisas da ciência tentam encontrar o que é isso. Os pesquisadores da mensagem tentam descobrir o que é isto. Para uns é uma nuvenzinha, para outros é uma aparição, para outros é um sinal. Eles não sabem do que se trata isso. Tão alto que não pode ser neblina, cerração ou nada. O que é isto? Onde está? Eles estão, olha aqui, presta atenção agora. Eles estão simplesmente tão confuso com aquele halo sobrenatural pairando no além, no céu, como estavam os magos quando vieram seguindo a estrela. Igualzinho, né? Os magos vieram seguindo a estrela, a coluna de fogo, quando chegaram lá onde eles deveriam saber, o lugar mais religioso que deveria saber, eles não sabiam nada. Lá nos Estados Unidos, onde aconteceu, o povo mais religioso da mensagem não sabe o que aconteceu. Onde está ele? O que é nascido, rei dos judeus. O profeta está falando, aconteceu igualzinho lá. Dizendo, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? O que foi isso? Deus cumprindo sua palavra. Uma estrela se levantará de Jacó. O Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde, a luz do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Que mistério? O mistério do 7º selo. Era uma profecia. O mistério de sua vinda era uma profecia. Senhores, é este o tempo da sua vinda, da abertura do 7º selo, quando ele seria trazido para a terra novamente? Mas agora a história já passou, a promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? Qual é a atração? Amém? Olha, há 3 anos atrás era uma profecia. Os irmãos captaram isso aqui? Senhores, é este o tempo? Não é uma pergunta, era uma profecia. E o profeta diz aqui, há 3 anos atrás, era uma profecia. Senhores, é este o tempo? A promessa está cumprida, porque era uma profecia. Era o tempo de sua vinda. Amém? Que tempo é este? Senhor, qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai querido, queremos agradecer ao Senhor por sua misericórdia, por sua bondade, por sua graça, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. É algo tremendo, Pai, que com palavras recortadas de um ser humano mortal não é possível, Senhor. Ó Deus, mas o Teu grande Espírito Santo pode colocar todas estas palavras no coração do eleito, porque é a palavra do Teu profeta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que os Teus filhos possam se dar conta da riqueza de sua glória, da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.